Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 41. Sem espaço. A Electric Gaze. Lourna Day olhou para o sabre de luz do Jedi. Era bonito, de certa forma, mas a deixava nervosa mesmo por segurar a maldita coisa. Era mágico, eles diziam. Estou segurando uma espada mágica, ela pensou. O que raios está acontecendo? Ela o entregou, feliz por se livrar daquilo. Marchion deu uma olhada, então começou a bater a coisa contra a máscara dele, o olho bem no centro. Bate! Bate! Você tem certeza de que quer isso? Lourna disse. Quero dizer, se isso ligar, não irá. Bate! Eles estavam no compartimento de carga da Olhar Elétrico, para onde Lourna trouxera o último Bleach bem como Jedi capturado. Ela não decorara nenhum dos nomes. Ambos ainda estavam desmaiados pelo gás, o que fazia sentido. Ela não queria correr nenhum risco com mágica Jedi, e ela os drogara novamente na viagem de volta de Elfrona. Eles funcionam assim. Marchion disse, segurando o cabo. Ele contraiu o dedo e a lâmina ganhou vida com o sibilo, lançando o compartimento em um alívio dourado. Ele o girou algumas vezes, como um experimento, vendo como era a sensação, ouvindo o zumbido que ele fazia. Vou ficar com isso. Ele disse. Lourna Day deu um passo involuntário para trás, odiando-se um pouco por isso. Mas Marchion R.O. não era um Jedi. Ela não tinha certeza do que ele era ultimamente, na verdade. Ele sempre tivera uma vantagem, mas ele sabia seu lugar. Ele era o olho, e nada mais. Agora, tudo isso se fora. Ele parecia, confiante, de uma maneira nova e perturbadora. Como se ele tivesse mudado, crescido, tornado-se algo maior do que era antes. Ou, como ela estava começando a suspeitar, ele sempre foi isso, e ele apenas decidiu esconder dela e dos outros viajantes da tempestade. Mas eles sempre souberam disso, não? Bem fundo em nível de instinto. Marchion R.O. era um predador. Ele girou, balançando o sabre de luz mais rápido agora, varrendo-o letalmente. Lourna se afastou novamente. Ela não se importava se ele a considerasse uma covarde. Se aquilo escorregasse da mão dele, poderia cortá-la ao meio sem problemas. A tormenta de Kassav encontrou uma armadilha montada pela República, Lourna Day. Marchion R.O. disse. Uma enorme frota de batalha. Foi trágico. Todos eles morreram. O que você acha disso? Sobre Kassav? Sim. Giro. Lourna Day não respondeu, por um bom tempo. Eu acho que seu espião no gabinete do senador Noor disse que a República já tinha localização para onde você mandou Kassav. Eu acho que você sabia que a frota de batalha estaria esperando, e você o mandou com a tempestade dele lá para morrer. Então o que penso é... Você simplesmente matou um terço dos Nial. Marchion R.O. parou de girar o sabre de luz, terminando o arco apontando diretamente para ela. Olhe para você, Lourna. Ele disse. Mais esperta do que eu teria adivinhado. A questão é, o que você fará agora? A atenção de Lourna Day estava completamente focada na ponta do sabre de luz, pairando e zumbindo a apenas alguns centímetros do rosto dela. Você podia ir embora, eu acho. Marchion disse, mas a República tem todas as especificações daquela sua bela nave. Sinal de transponder e tudo. Você teria de abandoná-la, e você a nomeou em sua homenagem. Isso machucaria, aposto. Levou um momento para ela entender o significado das palavras que ele usará. Ela ergueu o olhar para o rosto mascarado dele, para a tempestade de redemoinhos entalhada nela. Ela sabia que ele estaria sorrindo por trás dela. Ela podia ouvir isso na voz dele. A missão do gravador de voo. Ela disse. Você deu à República a informação sobre minha nave. Foi assim que me encontraram. Como eles foram capazes de me atacar. Tecnicamente, Genivatar o deu a eles, mas eu dei a ela. Você queria que eu falhasse. Por quê, Marchion? A República precisava do gravador de voo para descobrir para onde mandar sua frota nos procurar. Se eles não tivessem, não teria sido capaz de sacrificar a tempestade de Kassav. Agora eles pensam que nos destruíram. Irão relaxar por enquanto. Eles não mais nos caçarão. Lourna Day não se importava por Kassav estar morto. Nem um pouco. Mas a audácia do que Marchion R.O. fizera, o jeito casual como mandar um terço da organização para a morte certa. Quem era esse homem? Você acha que isso vai funcionar? Ela disse,
seus olhos retornando para a lâmina do sabre de luz. Talvez ela pudesse se jogar para trás, pegar o blaster a tempo. Talvez. Funcionará, Lorna Day. Já tenho tudo planejado. Ele desativou o sabre de luz, e ela fez uma oração silenciosa de alívio. Não que ele simplesmente não pudesse ligá-lo de novo. Ela sabia que permanecia em perigo extremo. O que ela percebia era que sempre estivera, do momento em que Marchion R.O. e seu pai, nesse caso, viera para os Nial. Nós somos todos a República. Ele disse, cuspindo as palavras. Quer gostemos ou não, né? Ele olhou para ela, o olho em sua máscara parecendo brilhar. Eu nunca lhe contei muito sobre minha família, e eu duvido que um dia irei, mas eu vim de algo de onde queria escapar. Essa nave foi parte disso, na verdade, até tudo dar errado. Meu pai e eu fugimos. Trabalhamos duro, e tínhamos um plano, para os caminhos, para os Nial, para todo tipo de coisa. Ele apontou para a máscara dele. Sempre seria assim. Desde o dia em que nasci. Eu pensei ter escapado. Não escapei, no entanto. Não realmente. Lorna Day balançou a cabeça. Ela apenas. Eu não entendo por que você me mandou lá atrás do gravador de voo, Marchion. Se você queria que a República o tivesse, por que me mandar atrás da maldita coisa? Para sua tempestade haver falhar, Lorna Day, e começar a pensar sobre novas lideranças. Marchion disse. E então você não teria para onde ir. Eu vou precisar de você, eu acho. Para quê? Marchion R.O. inclinou a cabeça, e ela sabia que ele estava sorrindo novamente. Você descobrirá. Ele disse. Ela precisava sair, para pensar. Parecia que Marchion aprendera em uma caixa, e ela mal podia entender sua forma. Era como o grande salão, as paredes eram invisíveis, mas não significava que não estavam lá. Dolly, Marchion. Lorna disse. Voltarei para meu pessoal. Eles têm algumas perguntas, como por que você enviou minha tempestade inteira para resgatar alguns triques e uma Cloud. Meio exagerado, sabe? Ela apontou o dedão para o colono, o homem pego por eles, o único membro da família restante do grupo que a Cloud de Dentendentem pegara. Ele ainda estava inconsciente, canelas e pulsos todos presos por algemas, escorado contra um caixote no compartimento. Minha sensação é de que tem algo a ver com aquele cara. Ótimo, tanto faz, você não precisa me dizer por que ele é tão valioso. Você pode até mesmo pedir o resgate, se quiser. Não me importo com a regra de 3. Você pode ficar com tudo. Talvez devolver um pouco do lucros para que eu possa dividir entre meu pessoal. Marchion R.O. andou pelo compartimento, o som de suas botas ecoando nas paredes de duraço. E esse cara? Ele disse, olhando para Otto Blit. Ele puxou o sabre de luz de seu cinto novamente, acionando e o trazendo para baixo com o mesmo movimento, um corte dourado atravessando o homem, morto em um instante, cortado ao meio. Um cheiro estranho preencheu o compartimento, e Lorna Day queria se afastar desse odor em particular o mais rápido que pudesse, mas ela estava paralisada. Marchion perdeu a cabeça, ela pensou. Completamente. Eu não me importo com esse cara. Ele disse. Nunca me importei. Marchion R.O. deslocou o sabre de luz, apontando sua lâmina 1 metro ou 2 para a esquerda, para outra pessoa que Lorna Day trouxera da nave sobre Elfrona. O dono da arma usada por Marchion para matar alguém. O Jedi Twi'lek de pele escura. Ele estava amarrado ainda mais cuidadosamente do que o Blit, ligas de força tripla, correntes, conjuntos de atordoamento e uma mordaça. Ela estava contente, também, porque os olhos do homem não eram amigáveis. Ela ouvirá muitas histórias sobre Jedi. Todo mundo ouvia. Ela não sabia quais eram verdade, mas ela podia agora confirmar que uma delas era falsa. Claramente, os Jedi não podiam soltar raios mortais de seus olhos, porque se eles pudessem, então Marchion R.O. estaria bem morto. Ela não conseguia acreditar que Marchion tomara a arma do homem e a usará para matar alguém bem na frente dele. Aquilo parecia ser provocar o destino, mesmo com o Jedi todo amarrado. Você nunca sabe o que eles poderiam fazer. Eu não dei à sua tripulação os caminhos para fugir do serviço em Elfrona para me trazer uma família de mineiros, Lorna Day. Marchion R.O. disse. Eu dei porque aquele planeta tem um posto avançado Jedi. Eu imaginei ter pelo menos uma chance de sua equipe poder me trazer um Jedi. Por que não tentar, certo? E vejam só, agora eu tenho um. O que é bom, porque um Jedi. Ele desativou o sabre de luz e o pendurou em seu cinto ostensivamente. É exatamente o que preciso. Capítulo 42. Coruscant. A chanceler Lina só considerou se a escolha que estava fazendo parecia correta,
após tudo que fora aprendido e perdido nas últimas semanas. Ela estava em seu gabinete em Coruscant, com Matari e Voru ao seu lado, todos os três olhando pela ampla janela atrás de sua mesa para a paisagem urbana sem fim além. Ela não tinha ideia do que os Targons pensavam sobre o que viam, mas para ela, o horizonte de Coruscant sempre parecia como uma república em miniatura. Sempre em movimento, sempre mudando e evoluindo, infinitamente profunda, estranha e sem fim. No momento, o sol estava se pondo, e as luzes vinham dos prédios. Estrelas nos céus. Mundos na república sim. Ela estava tomando a decisão correta. Lina virou-se do mundo-cidade para encarar as pessoas que chamara até seu gabinete, o grupo que encontrara na Praça do Monumento quando tudo isso começara. Um senador, um almirante, um secretário e, como sempre, Jedi. Os Jedi nunca eram menos do que prestativos, resolviam todos os problemas dado a eles e muitos outros. Sem sua ajuda, não havia dúvida de que o mistério da Legacy Han nunca seria resolvido tão rapidamente ou decisivamente. Muitos deles tentaram ajudar a República, incluindo o mestre Jora Mali, quem ela sabia tinha sido escalada para comandar o Templo da Ordem na Estação Farol Estelar. Eles sacrificaram, lutaram e triunfaram, como quase sempre. Ela amava os Jedi. Mas algumas vezes ela se perguntava se eles eram úteis demais. Estou reabrindo a orla exterior. Chanceler só disse. Ela apontou para seu assessor, Norel Ko, sua pele pálida tingida de laranja pela luz do pôr do sol. Emita uma declaração para esse efeito imediatamente. O trânsito de hiperespaço através dos territórios está novamente autorizado. Usarei ordens executivas para diminuir temporariamente a taxação nessas rotas de comércio também, o que ajudará a reparar qualquer dano econômico causado pela quarentena. Apenas por um mês ou dois, no entanto, isso deve incentivar os mercadores a levar suas mercadorias até lá rapidamente. Isso ajudará em relação ao desabastecimento. Um rápido olhar para seu secretário de transportes. Você vê algum problema nisso, secretário Lorilia? Nenhum. Ele disse. A única questão potencial é uma escassez de droides de navegação devido ao arranjo de Kevin Taryn et al., mas eu acho que todos podemos concordar que foi um gasto bem feito. Já pedi aos fabricantes para intensificar a produção. Talvez algum tipo de estímulo para eles também, apenas até os níveis de estoque voltarem. Pensaremos em alguma coisa. São boas notícias, no entanto. Falando em TAR, eu sei que ele gerou um relatório sobre outros usos em potencial para seu arranjo, antes de partir para trabalhar para os Santecas. Vocês leram? Eu li, chanceler. Algumas ideias brilhantes ali. Pode revolucionar a viagem por hiperespaço, e tem mesmo aplicações no espaço real, se pudermos descobrir como fazer isso de uma maneira que não necessite de dezenas de milhares de droides raros e caros. Mantenha-me informada, Jefo. Pode haver uma grande obra ali, em algum ponto. E é claro, tente encontrar uma maneira de agradecer Kevin Tar. Uma medalha ou algo assim. Uma posição de alto nível em uma das universidades da República, talvez. Um emprego, se você puder encontrar algum que possa mantê-lo interessado. Eu odeio pensar em perder uma mente como aquela para a indústria privada quando há tanto a se fazer na República. Considerarei. O secretário disse. Ela voltou sua atenção para o senador Noor, cujo rosto se iluminara no momento em que disse que abriria a orla exterior, e continuou daquele jeito durante sua conversa com o secretário Lorilia. Izet, uma nota pessoal. Lina disse. Eu percebi o quão desafiador foi para os mundos que você representa. Eu agradeço sua paciência e a deles. Eu espero que você possa concordar que tudo o que fizemos foi necessário para a segurança e proteção na República. Ele deu a ela um aceno digno e sério. É claro, chanceler. Eu nunca pensei diferente. Lina só aprenderá a manter suas emoções longe de seu rosto décadas antes. Ela era uma política nascida e criada. Por dentro, no entanto, seus olhos reviraram tanto que ela mais uma vez olhava para o pôr do sol de Coruscant através da janela atrás dela. Noor virou-se para sua assessora, parada atrás de sua cadeira com o datapad pronto. Farei um discurso também, Vataro. Precisamos agradecer aos mundos por sua paciência e deixá-los saber que a ameaça Nial foi erradicada. Agende uma turnê, também. Acho que começaremos com Etal, Ade Dalis e Eriadu, os mundos mais atingidos pelas emergências, então seguiremos para... Senador, se me permite. O almirante Cronara ergueu a mão. O senador Noor olhou para ele, não escondendo sua irritação pelo homem militar ter ousado interrompê-lo. Almirante. Ele disse. Não sabemos ainda se os Nial se foram. Eu li seu relatório, Cronara. Sua força-tarefa destruiu centenas das naves deles naquele confronto. Você encontrou a frota inteira deles, e você acabou com ela.
Não houve sequer um ataque desde então. Se isso não é evidência, eu não sei o que é. Senador, respeitosamente, eu acho que você viu o que queria ver naquele relatório. Eu posso confirmar que destruímos uma força nial significativa. Mas nesse ponto, temos pouquíssima informação sobre suas operações. Sabemos que eles possuíam capacidade de hiperespaço que ainda não entendemos, mas não sabemos como eles as conseguiram, quantos eles eram, onde estão sediados, se eles têm objetivos além de simplesmente saquear. Ele deu de ombros. Diga o que quiser em seu discurso. Não é problema meu. Mas se os Nial não estiverem derrotados, e começarem a atacar os mundos na orla exterior novamente, você parecerá muito tolo se já tiver dito aos seus constituintes que não tem nada com o que se preocupar. A chanceler só apreciou muito aquela troca. O senador Noor, talvez menos. Ele virou-se novamente para sua assessora. Revise essa frase. Vamos apenas dizer que grandes avanços foram feitos na direção de tornar os territórios da orla exterior seguros e protegidos, e esperamos paz e prosperidade nos meses vindouros. Você sabe o que mais pode mencionar, senador? A chanceler só disse. O senador Noor ergueu uma sobrancelha. O farol estelar. Será inaugurado a tempo. Acabei de receber um relatório de Shai Tenen. Se os Nial não foram derrotados de fato, ou se alguma outra coisa aparecer por aí, o farol será uma parte importante ao lidar com isso. E a projeção da autoridade que a República representa deixará muito mais fácil negociar os acordos de Pasquarren e Mon Calamari, ela pensou, e o farol em si servirá como um relé de comunicação que aumentará a confiabilidade das transmissões pela região e agirá como um eixo para o resto da nova rede, e quando as pessoas virem o quão efetiva ela é, conseguir votos para autorizar as outras estações como aquela será simples. As suas grandes obras, encaixando-se uma a uma. A República não era um mundo. Eram muitos, cada um único de inúmeras maneiras. Resolver um problema inevitavelmente causava outros. Haviam conflitos insolúveis culturais, históricos, econômicos e militares entre os habitantes dos mundos. Havia senhores da guerra, agitadores, insatisfeitos e outros inimigos menos fáceis de lidar, pragas e estranhas facções mágicas em mundos escondidos que acreditavam dever conquistar a galáxia e, sim, mesmo anomalias do hiperespaço. Mas a chave era essa, e a chanceler só acreditava nisso com a própria alma e fizera disso o alicerce de seu governo inteiro. Você não poderia resolver esses problemas individualmente. Era ridículo até mesmo tentar. O que você podia fazer, no entanto, era fazer as muitas pessoas dessa alta era da República Galáctica ver um ao outro como pessoas. Como irmãos e irmãs, primos e amigos, ou pelo menos, como colegas com o objetivo comum de construir uma galáxia que acolhia todos, ouvia todos, e dava seu melhor para evitar machucar alguém. Realmente tentava seu melhor. Se você puder fazer isso, então os problemas não precisavam ser resolvidos. Muitos se resolveriam sozinhos, porque as pessoas acreditavam na República mais do que acreditavam em seus próprios objetivos, e estariam abertas para essa palavra mágica, concessão. Esse dia maravilhoso ainda não chegará, não completamente, e talvez nunca chegaria. Mas ela iria trabalhar nessa direção com cada hora e dia em que mantivesse seu cargo. Tudo o que ela queria, verdadeiramente, era que 5 palavras permanecessem vivas após seu mandato, mesmo após sua vida. As palavras que já se tornaram emblemáticas de suas grandes obras e tanto mais. Toda vez que elas ouvia, seu coração se elevava. Esse era o objetivo. Uma ideia. Um sentimento. Ela podia fazer isso. Todos podiam. A chanceler só sabia ser verdade. 5 palavras. Nós todos somos a República. Capítulo 43. Sem espaço. Grande salão dos Nial. Os Nial estavam reunidos, um anfitrião para algumas milhares de pessoas, mascarados e aterrorizantes. Eles assistiam, em silêncio. O espaço acima do grande salão era um escudo de energia em formato de domo protegendo a plataforma do vácuo do sem-espaço. Normalmente, era invisível. Mas agora imagens passavam por ele, projetadas por droides de comunicação flutuando. Pelos Nial. Veio a voz de Kassav, alta e feroz, e então a resposta, gritada por 1000 gargantas, todas mortas agora. Pela tempestade. A Batalha de Kur começou, mostrada em uma série de imagens variando do ponto de vista de displays táticos, para câmeras das naves para cenas amplas reunidas pelos algoritmos de processamento dos droides de comunicação. Os Nial assistiam, assim como Marchion R.O. da mesa elevada no fim do salão, com Lourna Day e Pan Eyta ao lado dele. Um assento na mesa alta permanecia vazio, para aquele que perderam. O olho e os viajantes da tempestade vestiam suas máscaras, mas a de Marchion era nova. Ornamentada, com a sugestão de uma coroa,
e a super-tempestade incrustada absorvida dentro de um círculo vermelho vivo, o terrível olhar de uma besta. As roupas de R.O. também mudaram. Ele agora vestia uma capa pesada de peles, usada e esfarrapada em alguns pontos. Mas a peça transmitia uma sensação de história, de batalhas sobrevividas e ganhas. Como deveria, era a capa de Asgar R.O. Kassav acreditava estar levando suas tripulações para salvar a todos nós, para nos proteger, para impedir a República de descobrirem nossos segredos. Disse o olho dos Nial. Era uma armadilha, uma mentira. Vocês viram como eles vieram até ele. A República e os Jedi caçaram a tempestade de Kassav como vermes. Murmúrios através da multidão dos enquanto os Nial assistiam nave após nave destruídas pelos agressores da República, todos voando sob a mesma bandeira que usavam em suas máscaras, suas roupas, seus corpos. Mas olhem! Marchion R.O. disse, apontando para a batalha furiosa acima deles. Olhem o que Kassav e seu povo fizeram. Mostrem a eles quem somos. Veio a voz de Kassav novamente, e a próxima fase da luta começou conforme os Nial começavam a usar novas táticas agressivas. Bombas de radiação, gosma residual e módulos de fuga explosivos. Nossos irmãos e irmãs se recusaram a lutar como a República queria. Marchion R.O. disse. Eles lutaram como os Nial. Um rugido de aprovação da multidão. Não o bastante para tremer o grande salão, ainda havia muita incerteza para isso. Mas era um começo. Os Jedi entraram na luta, e mais uma vez a maré começou a virar contra os Nial, enquanto os vetores açoitavam através da batalha, lançando e atirando com seus canhões. Outra voz ecoou acima do grande salão, dessa vez a de Marchion R.O. Eu sou o olho, e eu darei a vocês o que precisam para derrotar nossos inimigos. Esses são os caminhos de batalha, meus amigos, e com eles, vocês não podem perder. A luta mudou novamente. As naves da tempestade de Kassav começaram a saltar de lugar em lugar, impossíveis de atingir, derrubando os Kivins, Lombians e vetores. Uma onda de excitação passou pelos Nial assistindo. Isso era algo novo. Algo poderoso. Sim. Marchion R.O. disse. Os caminhos nos fazem forte, mas os números de Kassav eram muito pequenos, e havia pouco que ele podia fazer, mesmo com os presentes que lhe dei. Mas olhem o que ele fez. Olhem o que ele e o seu povo fizeram. As naves Nial começaram a colidir com as embarcações da República, explodindo, causando danos horrendos mesmo ao custo de suas próprias vidas. Agora um sentimento de apreensão dos espectadores. Eu não esperava isso. Marchion R.O. disse. Eu não sei se Kassav ordenou isso, ou seus companheiros apenas decidiram ter o suficiente de sua liberdade tomada, o suficiente da República nos dizendo o que fazer, pensando que podem controlar nossos planetas e matar nossas pessoas. Bem, ele fez um sinal para a tela. Há um ponto onde todo ser se quebra, e escolhe a liberdade acima da tirania. O povo de Kassav escolheu por si mesmo. Por cada um. E por nós. A multidão ficará em completo silêncio. Marchion apontou novamente e a batalha congelou. Nós somos os Nial. Marchion R.O. disse. Alguns aplausos, rapidamente voltando ao silêncio. E eu sou o olho, Marchion R.O. Ele continuou. Eu sou os Nial. Tal como, ele disse, erguendo as mãos para suas pessoas. Vocês todos são. Esse é o momento, Marchion R.O. pensou. Outro passo na trilha. Kassav e seu pessoal morreram, para que pudéssemos continuar livres. Mas essa luta não terminou. A República virá atrás de nós. E os Jedi. Não somos mais tempestades, sormos, clouds, strix. Somos uma coisa. Marchion R.O. ergueu as mãos até a cabeça e removeu sua máscara. Ele parou lá, olhando para os milhares de rostos. As suas ferramentas. As suas armas. Seu exército. Nós somos todos os Nial. Ele disse. Por todo o salão, mais máscaras caíram, apenas algumas no começo, mas então uma corrente, as coisas pesadas caindo no chão com ruidosos tuds. Marchion R.O. deixou seu olhar passar sobre todos eles, vendo a vontade, o entendimento. Ele virou-se para olhar Paneita e Lourna Dei. Suas máscaras ainda estavam em suas cabeças. Agora. Ele disse, baixinho. Eles olharam um para o outro. Marchion se perguntou se seriam facas, ou se esses dois viveriam. Ele esperava pelo último. Havia uma quantidade enorme de trabalho a ser feito. Lentamente, os dois viajantes da tempestade restantes tiraram suas máscaras. Paneita levantou-se rigidamente, sua cabeça enorme com presa sem expressão, não que Marchion fosse muito bom em interpretar emoções do Vutini. Lourna Dei fingiu indiferença, sacudindo seu lecu.
Marchion R.O. virou-se de volta para os Nial esperando. Com um floreio, ele ergueu sua máscara no ar. Por Kassav! E ele gritou, e dessa vez haveria uma aclamação em resposta, uma torrente de som, uma liberação de tensão e ansiedade. Eles pensaram que tudo ficaria bem. Nenhum deles nunca vira seu rosto antes. Não importava mais se eles vissem agora. Nenhum deles sabia quem ele era. Ele não era Marchion R.O., tampouco. Seu nome era... Não importava. O lugar de onde ele veio-se fora, menos as lições que o ensinara, e algumas ferramentas ele roubara de onde ele saíra. Marchion R.O. abaixou sua máscara, e quando ele o fez, um grupo de pequenos droides criados flutuou de trás do palco, cada um segurando uma tigela de metal em seus braços atuadores. Eles flutuaram sobre a Assembleia, todos menos um, o qual parou perto de Marchion. Kassav se sacrificou para preservar o estilo de vida Nial, como fez sua tempestade. Marchion disse. Ele nos mostrou o caminho. Independentemente do que fomos, nossa fortuna, nosso poder, é só o começo. Vocês sabem por quê? Deixe-me mostrar a vocês. Outro tapinha no controle de seu cinto, e a tela sendo projetado pelos droides de comunicação mudou. Não mais a cena congelada dos momentos finais da Batalha de Kur, era agora uma imagem bela, complexa da galáxia em toda sua extensão e esplendor, uma espiral rodando lentamente repleta de mundos incontáveis, incontáveis riquezas, incontáveis oportunidades. A galáxia. Mas quando eu olho para ela, eu não vejo apenas estrelas e planetas. Eu vejo uma tempestade. A imagem começou a girar mais rápido, e agora realmente parecia um enorme sistema climático, um furacão girando ao redor de um olho central. Nós somos todos os Nial, não apenas montamos a tempestade. Nós somos a tempestade. Entendimento começava a despontar nos rostos deles. Até mesmo admiração. Agora iremos possuir a tempestade. Marchion gritou. Nos contivemos na orla exterior, não queríamos atrair muita atenção, não queríamos estragar uma coisa boa. Isso acabou. Iremos com tanta força, e tão longe quanto pudermos, e vamos tomar o que quisermos. Marchion indicou a tempestade girando acima deles. Os Nial irão para toda a galáxia. Agora outra aclamação, sem hesitação. Marchion R.O. começou a andar de um lado para o outro no palco, apontando para Nial individuais enquanto falava, escolhendo-os, assistindo sorrir enquanto fazia, os olhares de inveja no rosto de seus colegas. Eu tenho um acervo de caminhos que nos levará através da galáxia. Marchion disse. Podemos ir para onde quisermos, tomar o que quisermos. Lina Só e sua república e os Jedi tentaram nos destruir, mas o sacrifício de Kassav nos ganhou tempo. Tempo para construir, tempo para planejar, tempo para aumentar nossos números. Um dia virá quando ensinaremos à República que não podemos ser destruídos. Eles irão temer os Nial. E se eles tentarem tomar nossa liberdade novamente, iremos acabar com eles. Marchion alcançou o criado droide pairando próximo e mergulhou seus dedos na tigela que ele segurava. Eles saíram de lá vermelhos. Pelo sangue daqueles que deram tudo para nós. Kassav. Marchion ergueu 3 dedos e passou-os pelo rosto em linhas tortas. Relâmpago. Sangue. Os criados droides mergulharam na multidão, e ele viu os Nial repetindo seu gesto, pegando sangue e passando sobre os rostos, 3 linhas irregulares. Marchion R.O. não sabia se algum deles estava curioso para saber como uma pessoa podia manter tanto sangue, ou onde ele o conseguirá se Kassav morrera em algum lugar do espaço. Mas não importava. O que importava era que eles nunca fariam essas perguntas, porque dúvida poderia ser vista como fraqueza, e os Nial se mantinham fortes ao remover o que era fraco. E assim por diante, ele pensou, olhando para a galáxia, encarando a tempestade. Vão. Marchion disse. Tragam-me mais Nial, quantos conseguirem. Ele sorriu. E eu darei a vocês tudo. Mari Santeca estava adormecida. Ela parecia tranquila, envolta em um casulo de fios, braços atuadores e sistemas de monitoramento, todos os equipamentos que seu módulo médico precisava para manter a mulher anciã viva. Descanse, minha querida. Marchion R.O. disse, colocando a palma de sua mão no módulo, sentindo o calor emanando da máquina. Você tem muito trabalho a fazer. Ela parecia fetal, pequena e enrugada, ao seu lado, as mãos aninhadas contra o peito. O módulo inteiro era como um útero ao contrário, apesar dele não ter certeza se havia outro humano na galáxia mais longe do útero do que essa mulher. Marchion dissera a verdade aos Nial. Ele realmente tinha um acervo de caminhos, milhares deles. Mari passará décadas mapeando rotas escondidas por toda a galáxia, e elas estavam todas armazenadas em um banco de dados, capaz de ser convocado quando desejasse.
Os Nial podiam aparecer em qualquer lugar que desejassem, mesmo em cima do palácio da chanceler só, se escolhessem. Ele se perguntou quanto tempo Mari duraria. Tempo bastante, ele pensou. Ele encontrara um fornecedor da nova droga milagrosa, Bacta, a qual provavelmente ajudaria. Vinha de um mundo no sistema Etal, o que fazia Marchion rir. Ele quase destruíra aquele planeta. Marchion R.O. afastou-se da Mari Santeca adormecida. Ele deixou a câmara e desceu 3 decks em sua capitânia. Ele andou por belas passagens em arco, através de amplas galerias, onde uma vez sermões eram pregados e sonhos eram construídos, e famílias trabalhavam, planejavam e consideravam o melhor estilo de vida. Até não poderem mais. Agora, a olhar elétrico estava vazia. Assombrada. Por fim, após uma longa jornada através da enorme embarcação, Marchion R.O. chegou em uma área com uma sensação bem diferente da serena e sutilmente iluminada sala onde Mari Santeca passava seus anos sem fim. Aqui as luzes eram brilhantes. As bordas afiadas. Tudo era reflexivo. Não havia lugar algum para olhar procurando por paz, e mesmo fechar seus olhos não resolveria muito contra a claridade. As paredes eram de metal, como o chão. 8 celas. 7 continham prisioneiros entregues a ele por Paneita, Zés Ninguém, pegos de um transporte de passageiros para Travnin. Pessoas comuns que certamente não mereciam ser aprisionadas na capitânia do Olho dos Nial. Uma pena. A vida raramente era sobre o que você merece. 7 das celas ocupadas eram ligadas ao sistema elétrico da nave, e programadas para dar choques em seus prisioneiros em intervalos e níveis de intensidade aleatórios. Entre os choques e as luzes, dormir era impossível. Ser colocado em uma cela no deck de prisão da olhar elétrico significava raiva, dor, medo e, eventualmente, loucura. E tudo isso foi projetado especificamente para o homem na 8ª cela. O Jedi. Marchion R.O. caminhou pelo corredor, passando pelos pobres infelizes nas celas de tortura, chegando à última. O Jedi olhou para cima, seu rosto calmo, mas seus olhos estavam cansados. Ele podia agir tão serenamente quanto quisesse, mas a perturbação emocional que ele deveria estar sentindo dos outros prisioneiros estava claramente atingindo seu efeito pretendido. Ele deveria estar sofrendo. Também, ele tinha uma perna seriamente quebrada, e Marchion não deixará disponível para o homem nenhuma de suas instalações médicas de ponta alguns decks acima. O Twi'lek moveu-se rapidamente, erguendo a mão com 2 dedos estendidos e falou uma única frase. Você irá soltar a todos. Ele disse. Marchion sentiu a pressão da intenção do Jedi banhando a sua mente. Ele queria fazer o que o Twi'lek pediu. Por que ele não faria? Porque ele era Marchion R.O. Ele sorriu. Não vai rolar, Jedi. Ele disse. Minha família sabia tudo sobre seu povo. Eles me contaram o que podem fazer, e como resistir. Ele gesticulou vagamente na direção das outras celas. Eles não sairão, tampouco. Se eles morrerem, eu simplesmente trarei mais. O trabalho deles é preencher esse deck inteiro com dor, raiva e medo. Dificulta seu pensamento, não? É difícil para você chamar a força. Ele inclinou-se contra uma parede próxima e cruzou os braços. Minha avó me disse como fazer. Ela aprendeu com a avó dela. Você não aprisiona Jedi atrás das grades. Você faz isso com a dor. Eu nunca tive a chance de tentar, mas parece que funciona bem o bastante. Um dos outros prisioneiros gemeu, nem mesmo energia o suficiente para gritar, Marchion pensou. O Jedi não olhou. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Marchion. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Eu não quero ficar chamando você apenas de Jedi. Loden Griarstor. O Jedi respondeu. Os olhos de Marchion se arregalaram. Ele afastou-se da parede. Loden Griarstor? Ele disse. Pelo caminho, isso é perfeito demais. É realmente um grande prazer conhecer você, meu amigo. Eu acho que conquistaremos coisas maravilhosas juntos. Que coisas? Loden disse. Por que está fazendo isso? Marchion riu. Você quer meu grande plano, Jedi? Não faço isso. Planos podem falhar, em qualquer passo ao longo da trilha. Eu tenho um objetivo, e objetivos podem ser conquistados de inúmeras formas. Desde que você chegue onde quer no final, as estradas que toma não importam. É tudo o mesmo caminho. Seu objetivo, então. O Jedi disse. Marchion pensou por um momento, considerou suas palavras. Quando meu pai morreu, eu herdei uma organização quebrada e desorganizada. Os Nial tinham poder, mas gastavam a maior parte de seu tempo lutando contra si mesmos. Nunca poderiam atingir todo o seu potencial, e eles precisavam, se fossem se tornar a arma da qual eu precisava.
Meu pai tentou mudar as coisas, mas ele falhou, e então foi assassinado. Outro gemido de uma das celas de tortura. Marchion supôs que o ciclo de choque fora acionado novamente. Eu quase não quis sequer tentar. Por um bom tempo. Eu apenas exerci o mesmo papel dele, o olho dos Nial, guardião dos caminhos. Eu enriqueci fazendo isso. E estava bom. E então, vocês vieram. Os olhos do Jedi se estreitaram. Marchion riu. Oh, não você especificamente, Loden Griastor. Eu quis dizer a República, construindo seu farol estelar em meu território. Invadindo, tomando conta, com todas as suas regras, leis e imagem particular de liberdade que não é nem um pouco livre. E vocês Jedi sempre atrás, absolutamente convencidos de que toda ação tomada por vocês é correta e boa. Minha família aprendeu isso ao seu custo, muito tempo atrás. Mas nós nos encontramos antes. O Jedi disse. De certa maneira. Seu rosto estava muito, muito frio, sua pele verde escura parecia absorver as luzes brilhantes do deck de prisão. Eu reconheço sua voz. Loden disse. Marchion sorriu. Há uma família de colonos, cerca de 30 quilômetros a sudoeste da cidade. Ele disse, sua voz subitamente ansiosa, afetada. 2 pais, 2 filhos. Você precisa resgatá-los, Jedi, você simplesmente precisa. Marchion R.O. caiu para trás, atingindo a antepara, com força. Sua cabeça batendo contra o duraço. Nada o tocará, mas ele sabia que fora o Jedi. Loden tombou, o esforço de usar a força claramente o esgotara. Não é o bastante. Marchion disse, cuidadosamente tocando sua nuca. Tente isso novamente e eu matarei um dos prisioneiros. O Jedi não respondeu. Como eu disse, muitos caminhos, um objetivo. E tal era minha também. Mandei uma das minhas naves para interceptar a Legacy Han. Uma nave Storm. Eles não tinham ideia. Eu apenas precisava de um acidente, um desastre, algo para colocar os Nial no radar da República. Por que você iria querer isso? Loden perguntou. Tudo e todos são uma ferramenta. Marchion R.O. disse. Eu os usarei como precisar. Ele sorriu. O sorriso de um predador, apesar desse Jedi ser perigoso, também, e ele não podia se permitir esquecer disso. Sua família confiara nos Jedi uma vez, e os custou tudo. Eles virão por mim. Loden Griastor disse. Minha ordem. E se eu estiver morto? Ele inclinou a cabeça, um pequeno sorriso passou por seus lábios. Então eles virão atrás de você. Marchion R.O. procurou dentro de sua túnica e puxou um objeto de pedra e metal, uma haste, 3 palmos de comprimento, cravejada e entalhada com símbolos, rostos gritando, fogo, correntes. Parecia que havia sido derretida uma vez e reforjada. Quando sua mão tocou o objeto, ele começou a brilhar, uma cor roxa doentia que de alguma forma vencia a iluminação estelar do deck de prisão. Aquela coisa era tão culpada pelo que acontecerá aos seus ancestrais quanto os Jedi, mas isso era uma história antiga, e era hora de uma nova. Ele podia conquistar o que eles não puderam. A haste aqueceu-se sob sua mão. Parecia quase viva, respirando. Ele a mostrou para Loden, cujos olhos se estreitaram. Na luz roxa emitida pelo objeto, o rosto do Jedi parecia estranho. Morto. Não estou preocupado com a sua ordem. Se eles pensam que podem me pegar... Ele sorriu para esse Loden Griastor, tão corajoso, tão perfeito cavaleiro Jedi. Tão destemido. Que venham. Capítulo 44. Farol Estelar. A estação era uma maravilha, reluzindo no vazio, uma joia intricada brilhando no espaço, uma das maiores estruturas espaciais já construídas. Sua construção taxara mesmo os recursos ilimitados da República Galáctica, mas esse era o ponto. Mesmo os territórios da orla exterior mereciam o melhor da República. Nós somos todos a República. Esse era o farol estelar, e estava, finalmente, completo. Não um dia antes, nem um dia depois. Ele foi projetado para servir muitos propósitos, para atender às diversas necessidades dos muitos cidadãos da República nessa região. Talvez 2 culturas precisassem de território neutro sobre o qual negociar um litígio, o farol o forneceria. Ou se esse litígio ficasse agitado, e ameaçasse tornar palavras em guerra, o farol era uma base militar, com um contingente grande de pacificadores formados de uma base rotativa dos mundos da coalizão de defesa da República. Sua superestrutura era 19% de triazurita, um raro mineral que melhorava os sinais de transmissão, permitindo-a servir como um ponto de relé massivo para facilitar comunicações melhores e mais rápidas entre os povos da orla exterior. Era um hospital, era um observatório,
Era uma estação de pesquisa, era um mercado vibrando, comerciando mercadorias de toda a orla e além. O farol estelar estava aberto para todos os cidadãos, construído para permitir a eles experimentar a República em toda sua grande diversidade. Dos concertos subsônicos sussurrados dos mestres Chadrafan para a dança oceânica Mon Calamari, para módulos demonstrando a flora e fauna dos mundos de Kashyyyk até Coriva, isso era República. As exibições mudavam e se atualizavam constantemente para oferecer uma experiência verdadeiramente representativa. E é claro, não havia República sem os Jedi. O farol estelar abrigava o maior templo fora de Coruscant, para servir como centro para as atividades da Ordem na orla exterior e além. Projetado pelo renomado arquiteto Jedi Paulo Idala, e composto por alguns dos mais experientes membros da Ordem, o Templo Estelar oferecia tudo que Yoglins, Padavans, Cavaleiros Jedi e Mestres Jedi poderiam precisar para servir as pessoas e a força. O quartel Jedi carecia de um líder, após a trágica perda de Mestre Jora Mali na batalha contra os Nial, mas talvez isso, também, pudesse ser resolvido. Luminares de toda a galáxia chegaram para marcar a ocasião da dedicação da estação. A Terceiro Horizonte, embarcação heroína de tantos eventos recentes de importância galáctica, já atracara, seus passageiros liberados. E aqui, também, estava o cruzador Jedi Ataraxia, permanentemente destacado para farol estelar como modo de transporte da Ordem. Ele reunirá Jedi de Coruscant e além, trazendo-os ali para testemunhar um grande momento que mudaria a galáxia para sempre. Os visitantes desembarcaram, todos vestidos para celebração e cerimônia. Os Jedi em suas radiantes faixas de cerúleo, cinabre roxo, envoltos no dourado e branco de suas túnicas, com o símbolo da Ordem brilhando, a luz crescente da força. Os diplomatas da República, guerreiros e líderes da indústria e cultura, vestindo o que melhor refletia a ocasião, um espetáculo de falatórios e agradável pompa. A equipe do Farol os levou em grupos para demonstrar os muitos recursos da estação, orgulho e otimismo em todos os rostos, visitantes e guias igualmente. Bel-Zetifar viera de Elfrona, junto com Indeeras Toukes e Porter Engle. Os membros sobreviventes da família Bleach foram convidados para o evento, mas recusaram, escolhendo ao invés retornar para seus parentes em Alderaan. Bel estava perdido. Ele não entendeu o que acontecerá, como seu mestre podia estar com ele em um momento então? Não. Indeera, quem o tomara como seu padawan até algum acordo poder ser feito, acreditava que Loden Griastor estava morto. Bel não. Tecnicamente, ele poderia ter feito os votos para se tornar um cavaleiro em Coruscant, mas ele não podia tolerar fazer tal coisa. Loden Griastor deveria presidir a cerimônia, como era o certo e apropriado. Mas agora... Como? Imber caminhava ao lado de Bel. Talvez não ortodoxo, mas quem diria ao padawan que ele deveria ficar ainda mais sozinho? Porter Engle acompanhava o grupo, quieto, e parecia mal notar as maravilhas do farol estelar. Ele estava se lembrando de como era ser a lâmina de Bardota, e se lembrando porque escolhera nunca mais ser aquela pessoa. Indeera pensava sobre cada decisão que fizera durante a tentativa de resgate em Elfrona, e se perguntava se outro caminho poderia ter salvado Loden e Otto Bleach. Ela não sabia, e nunca saberia. Conduzidos por outro guia com um grupo diferente, Selan Gius, Avar Kriss e Elzar Mann caminhavam pelos corredores claros da estação, juntos, como geralmente ficavam sempre que as questões da ordem permitiam. Havia rumores sobre quem lideraria o quartel Jedi da estação agora que Mestre Mali se fora, mas o trio não fazia fofoca. Eles eram Jedi. Todos mestres agora, também. O conselho finalmente indicou que permitiria a Elzar tomar os votos. Ele seria capaz de ver o que o aguardava nas profundezas do infinito mar que era força. Eles passaram o Jedi Trandoshan Usker, que passará muito tempo no farol durante sua construção, e então não necessitava de um tour. Ele estava parado a uma janela, olhando para o espaço além. Avar ofereceu uma saudação, mas Ker não respondeu. Ele sobrevivera à Batalha de Kur, e seu braço perdido crescia lentamente da maneira de sua espécie, mas a ferida em seu coração pela perda da Mestre Jora Mali se provava mais difícil de ser reparada. Na enorme sala de conferência no coração do farol, Nibasek e Burriaga assistiam enquanto a chanceler Lina só fazia o caminho até um tablado no centro da câmara. Ela andava lado a lado com Yarael Poof, um mestre do Conselho Jedi. Cada proeminente Jedi na galáxia estava a bordo da estação, até mesmo Yoda, o que surpreendeu alguns. Geralmente, o mestre ancião evitava eventos sociais não essenciais com alegria determinada, mas lá estava ele com a classe de Yoglings que ele tomara sob sua tutela nos meses recentes. Suas razões para comparecer à inauguração do farol estelar eram suas. Yoda mantinha o próprio conselho. Por toda a câmara, mais pessoas estavam reunidas, os guias trazendo seus grupos para a sala conforme os passeios terminavam para o principal evento do dia. Mikel Sutmani.
Jose Pica Adren. Keventar, Almirante Cronara, mesmo chefe Namin e Tenente Peeples. A prodígio Jedi Vernestra Roy e seu recém-obtido Padawan, Imri Cantaros, acabaram de chegar de seu próprio encontro com os Nial em Vevo. Senadores, ministros, presidentes e mais, pessoas de classe alta e baixa. Milhares de pessoas fizeram esforços extraordinários para assegurar que esse momento acontecesse, e tantas quanto possível estavam presentes hoje. Aquelas que não puderam ou escolheram não participar receberam acesso para um holocanal seguro, para permitir a elas ver e ouvir em tempo real. Vocês sabem que visualizo uma galáxia de grandes obras, conectada, inspiradora e cheia de paz para todos os cidadãos. Eu acredito que isso seja possível, mas não por minha causa ou alguma capacidade especial minha. Eu acredito que é possível por causa de nós. Porque nós podemos e iremos trabalhar juntos para conquistar isso. Nós somos, cada um de nós, uma grande obra. Eu vejo uma galáxia onde nós usamos nossas forças para fortalecer as fraquezas dos outros, onde entendemos e celebramos nossas diferenças e as sustentamos como valiosas. Nós somos uma república onde cada voz importa, seja no núcleo ou no planeta mais distante na fronteira da orla. Ela continuou, abordando sacrifícios feitos para trazer segurança para a orla exterior e permitir a estação ser completada. As mortes de Eda Casset, Loden Griastor, Belzetifar pestanejou nessa, Mervyn Jeter, Vel Borta, Capitão Finial Bright, e muitos mais foram reconhecidas. Um memorial foi proposto, outra grande obra, para aqueles mortos no desastre da Legacy Run e nas emergências que seguiram. Uma escultura com múltiplas peças, com obras situadas nos locais das emergências em Etal, Eriadu e Abedalis, contendo os nomes de todos que morreram. Lina só falou pela quantidade de tempo precisamente correta, e concluiu com essas palavras. Essa estação será um símbolo da República na orla exterior. Um lugar onde celebraremos nossa união, e ajudaremos um ao outro a fazê-la crescer. Mandará um sinal, para qualquer um nesse setor ouvir, a qualquer hora. O farol. O farol da República. O som. Aqui ela fez uma pausa, e as câmeras droid capturaram otimismo sincero em seu rosto. Essa não era uma política. Essa era uma mulher que acreditava em cada palavra que dizia. Da esperança. Por todo o átrio, contra as estrelas, sabres de luz se acenderam. Centenas, em todas as cores da Ordem Jedi, uma saudação, erguida. No espaço do lado de fora da estação, qualquer um que olhasse viria um brilho crescente sair do belo espaço aberto em seu coração, afastando a escuridão. A luz dos Jedi. O farol foi ativado, um sinal, um som, um sino, um tom que todos mesmo com o equipamento mais rudimentar podiam ouvir, por centenas de parsecs ao redor da estação. Qualquer um que estivesse perdido, com medo, confuso, sem esperança, eles podiam sintonizar. Eles podiam ouvir, e o som os ajudaria a encontrar seu caminho. O farol estelar. O primeiro de muitos. Tudo estava bem. Epílogo. O inimigo. Esse é um belo lugar. Elzarman disse. Avar Kriss estava ao seu lado. Eles deixaram Selan Gios na inauguração, mergulhado em conversas com vários membros do conselho. Elzar e Avar caminharam junto de uma trilha através de um dos módulos de jardim no farol estelar. Uma grande bolha de transparaço, através da qual uma longa passarela em espiral fora construída. A base da esfera estava cheia com solo nativo de um mundo chamado Qualai, um pequeno planeta de baixa gravidade na fronteira da orla exterior. Desse solo cresciam árvores, altas, magras e elegantes, alcançando todo o caminho da base do módulo até seu topo, só alguns 300 metros acima. Descendo dos galhos azuis claros dessas árvores, uma cortina de vinhas, fitas ondulantes alongando-se da coroa até o chão. Essas tinham várias tonalidades de vermelho e laranja, gradientes graciosos percorrendo seu comprimento. Correntes de ar mexiam as vinhas, então elas varriam gentilmente para frente e para trás, sua fragrância como incenso. O caminho espiral deixava alguém andar por essas vinhas enquanto elas giravam e se separavam. Pequenos insetos e aves iluminados pela bioluminescência voavam por entre como faíscas, cada árvore seu próprio ecossistema. No centro do jardim, com o espaço surgindo além do transparaço, o efeito era algo como estar dentro de uma fogueira, olhando para a noite. Sim, é mesmo. Avar disse. E é todo nosso. Elzar disse. Ninguém mais parece ter encontrado ainda. Não por muito tempo. Avar disse. Tenho certeza que as pessoas deixarão a festa e encontrarão seus caminhos para cá em breve. Casais procurando por lugares calmos para ficarem sozinhos, provavelmente. Então vamos aproveitar enquanto temos. Eles continuaram subindo, o som das fitas de chamas banhando a câmara. Olhe para nós, apenas 2 mestres Jedi,
aproveitando o momento calmo juntos. Você consegue acreditar nisso? Às vezes eu pensava que isso nunca aconteceria. Avar sorriu para ele. Eu sabia que o conselho iria promovê-lo eventualmente. Ela disse: nunca foi uma questão. É fácil para você falar. Você foi feita mestre há alguns anos atrás. Ei, o conselho reconhece o talento quando vê. Quando acontecerá? Em breve, provavelmente. Eu preciso comparecer perante o conselho, lá em Coruscant. Parece mais uma formalidade, realmente. Eu não consigo imaginar que minha vida mudará tanto como na última elevação. Verdade. O salto de Padawan para Cavaleiro Jedi é onde tudo realmente é assimilado. A escolha de... A voz dela se perdeu. Elzar suspeitou que estavam pensando ambos na mesma coisa. Momentos compartilhados como padavans, tolerados, entendidos e mesmo comuns, mas coisas para serem abandonadas quando um ascendia para se tornar um adulto na ordem. Eles não discutiam esses momentos, não há um bom tempo, e nunca com mais de uma oblíqua referência, mas eles nunca estavam muito longe da mente um do outro, especialmente quando estavam juntos. Essas vezes, muitos anos no passado, pareciam muito presentes naquele momento. Avar parou. Elzar deu mais um passo antes de perceber que ela não estava mantendo o ritmo, e virou-se para olhá-la. Ele ergueu uma sobrancelha. Ela ergueu a mão. Ele a pegou. Levantou, olhou para ela, então olhou para Varkris, sua amiga. O olhar que ela deu a ele era como o mar que ele encontrava dentro de si, a força, profunda, infinita e impossível de compreender totalmente. Você podia se afogar. Nós somos Jedi. Ele disse. Somos. Ela respondeu. Ela afastou o olhar e soltou a mão dele, e ele não estava mais se afogando, mas talvez uma parte dele desejasse estar. Eles continuaram caminhando. Eles me deram a estação. Avar disse. O quê? Eu tenho o comando do contingente Jedi do Farol Estelar. Com a morte de Mestre Jora, eles me pediram para assumir. Eu acredito ter impressionado o conselho após o que aconteceu em Etal, e tudo após, e... Sim. Você é muito impressionante. Elzar disse, sua voz suave. Um pouco além no caminho, andando através das chamas. Tenho trabalho em Coruscant. Elzar disse. Pesquisa nos arquivos. O que conquistamos em Etal me deu todo tipo de ideia sobre novas formas como o lado luminoso pode falar conosco. Eu sei que o conselho nem sempre entende as coisas que tento fazer, mas eu sou um mestre agora. Parece que essa é minha chance de realmente demonstrar o quão útil posso ser para a ordem. Sim. Avar disse, sua voz baixa também. Não nos veremos com tanta frequência. Elzar disse. Você acha que nos acostumamos demais a passar o tempo juntos? Isso foi um erro? Não. Ela disse, sua voz certa. Eu concordo. E continuaremos em contato. Sim. Podemos conversar sempre que quisermos. O projeto de relé de comunicação da chanceler só deixará isso mais fácil do que antes. É claro. Ele disse. Eles alcançaram o topo da trilha, o fim da espiral, onde uma saída levava de volta para o resto da estação. Os sons da celebração podiam ser ouvidos. Tênues e convidativos. Parece que está se intensificando. Você quer tomar algumas taças do que tiver? Eu não me importaria em dançar, tampouco. Deveríamos dançar, mestre Jedi Elzar Mann? Ele se perguntou o que ela pensava sobre o olhar que ele deu a ela naquele momento. Se ela podia estar se afogando um pouco, também. Estarei lá num instante. Ele disse. É bom aqui, e eu não sei quando poderei ver esse lugar novamente. Tudo bem. Ela respondeu. Avar hesitou, então sorriu, um sorriso cheio, aberto e honesto, e se afastou. Elzar a assistiu indo, então virou-se e olhou para as estrelas, para o vazio do espaço, a profundeza do mar de tudo. Abaixo dele, as árvores de chama se agitaram, farfalhando e açoitando, era como estar no topo de um inferno. Ele deixou sua consciência vagar para a escuridão além, olhando, olhando. A força tomou conta de sua mente. Visões terríveis passaram diante de seus olhos, coisas que ele não podia entender, iluminadas por uma luz roxa doentia. Jedi, muitos que ele conhecia, amigos e colegas, mutilados horrivelmente, lutando em batalhas que não podiam vencer contra coisas terríveis que viviam na escuridão. Coisas que viviam nas profundezas. Os Jedi, aqueles que sobreviveram, fugiam. Não recuavam, mas fugiam. As visões aumentaram em sua mente, a força gritando algum tipo de aviso ou profecia para ele, rompendo sua consciência, e elas não paravam. Elzar caiu de joelhos, sangue escorrendo de seu nariz. Isso não parecia como uma visão desconhecida e evitável do futuro.
Isso parecia inevitável. Certo. Mal, horror, varrendo sobre a galáxia como uma onda. Ele viu Jedi morrendo, gritando, e a si mesmo no final, incapaz de escapar do que vinha. Lentamente, agonizantemente, a visão recuou. Elzar voltou para si. Ele engasgou, e mais sangue se derramou pelo deck. O que ele acabou de ver? O que ele viu? O pior não era o caos, as batalhas, a dor, os horrores monstruosos e desconhecidos surgindo da escuridão. Era o que ele viu no rosto de cada um dos Jedi que a Força o mostrará. O maior inimigo de todos. Medo. Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.